Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Abram suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 9. Evangelho de João, capítulo 9. Iremos ler do versículo 1 até o versículo 7. Evangelho de João, capítulo 9, versículo 1 ao versículo 7. Assim diz a santa palavra de nosso Deus. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem neles a obra de Deus. É necessário que façamos a obra daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isso, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Vamos orar, meus irmãos? Pai Altíssimo, obrigado pela leitura da Tua Palavra. Nesta noite, Pai, que o Senhor quebrante os nossos corações e que venhamos sair daqui edificados. A Tua Palavra foi lida e que o poder do Teu Santo Espírito nos conduza, Pai, nesta meditação. Que esse texto, Pai, adentre os nossos corações e nos ajude a ser filhos fiéis e nos ajude, Pai, a ser crentes que coloquem em prática tudo aquilo que nós temos lido, tudo aquilo que nós temos orado, tudo aquilo que nós temos louvado, sempre visando, Pai, glorificar e exaltar o Teu grandioso nome, e é no nome de Cristo Jesus é que fazemos esse pedido como igreja. Amém. Meus irmãos, o farol para barcos, também conhecido como luzeiros de navegação, ele serve basicamente para instruir os navios que estão em alto mar. Normalmente esses luzeiros, eles servem principalmente quando é noite ou quando a visão ela está de difícil acesso em meio àquela navegação. Quando nós temos a compreensão de que os barcos precisam de luzeiros para se locomover, para saber aonde é que eles estão indo, e também isso evita colisões, isso evita acidentes. Então os faróis para os barcos servem justamente para ajudar os barcos a navegar de forma segura e de forma pontual, no sentido de encontrar o seu destino exato. E quando nós lemos o Evangelho de João, o verso 5 traz esse aspecto. Cristo, ele fala de forma enfática que ele é a luz do mundo. E assim como os barcos precisam de luzes para se locomoverem em alto mar, para que eles não colidam em outros barcos, os crentes eles precisam constantemente da luz de Cristo na vida dele. Quando nós pegamos esse exemplo e trazemos para a nossa realidade, o crente ele precisa estar de olho, precisa estar fito na luz do próprio Cristo. E se nós não tivermos essa compreensão, meus irmãos, com certeza nós iremos estar em maus lençóis. Com certeza nós não iremos conseguir atingir o destino que é o próprio céu de uma forma totalmente correta e de um destino aonde os crentes devem estar. Cristo, ele de fato é o nosso farol. Cristo de fato ele é a luz do mundo. Cristo de fato ele é aquele que Deus prometeu desde o Antigo Testamento e que foi profetizado desde Gênesis 3:15. Mas antes de adentrarmos ao bloco de texto, do verso 1 ao verso 7, precisamos ter em mente não somente que Cristo é a nossa luz, o nosso guia, mas também compreender que o Evangelho de João ele é distinto em comparação aos outros evangelhos. O apóstolo João ele traz de forma muito clara que Cristo é o verbo de Deus, que Cristo ele existe desde a eternidade. Então nós vemos um evangelho cheio de detalhes, um evangelho que de fato vem e mostra quem é o próprio Cristo. Cristo ele é o Deus homem e ele é a segunda pessoa da Trindade.
E nós vemos ao decorrer de todo o Evangelho de João essa particularidade em comparação aos outros evangelhos. Seja Mateus, seja Lucas, seja Marcos, eles trazem o enredo da história de Cristo até a sua crucificação, cada um com os seus detalhes. Mas o Evangelho de João, ele traz muito mais detalhes do que os outros evangelhos. E esse livro, meus irmãos, de forma bem simplificada, ele é dividido em duas partes. A primeira, o apóstolo João, ele vai trazer os milagres que Cristo fez, vai descrever os milagres que Cristo fez em seu ministério, e isso vai do capítulo 1 até o capítulo 11. E a segunda parte do Evangelho já traz um Cristo um pouco mais direto, mais íntimo do seu povo, já demonstra a relação que Jesus tinha com os seus discípulos e aqueles que o seguiam. A carta ela pode ser datada em meados de 85 e 90 depois de Cristo, então teve alguns anos depois que Cristo morreu. E claro, o próprio autor ele vai descrever qual que é o propósito desse evangelho, que basicamente olha o que o apóstolo diz: estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em meu nome. E este evangelho ele foi escrito em meados do segundo século para os crentes dispersos. Então esse evangelho ele foi apresentado àquelas pessoas que tinham uma noção de Cristo, sabia que Jesus veio. Existiam também aqueles incrédulos que não conheciam a Jesus. E esse evangelho, quando João traz o glorioso Jesus homem, Deus homem, ele de fato deve impactar tanto os incrédulos quanto aqueles que conheceram Jesus. Meus irmãos, não há dúvidas que esse livro é escrito pelo apóstolo João, porque em todo o livro ele traz alguns detalhes que os outros evangelhos não trazem, e isso justifica que ele é autor de sua carta, de seu livro, por conta desses detalhes, dos milagres, e de como Jesus trabalhava, de como Jesus trabalhou, de como Jesus andou nesta terra. E o propósito de nossa meditação, meus irmãos, nesta noite, é compreender que Jesus Cristo, a luz do mundo, não somente salva, mas também capacita seus filhos, ensinando-os a serem luz diante de um mundo mergulhado em trevas. Diante do texto que nós lemos, podemos retirar 3 lições, e só seremos capazes de aprender essas lições e colocá-las em prática quando nós tivermos em nossa mente de que Cristo é a nossa luz, que é Ele que nos capacita. Então precisamos ter isso arraigados em nossas mentes para que venhamos compreender as lições que foram extraídas desse texto. A primeira lição que o texto nos traz, que vai do verso 1 até o verso 3, precisamos crer e não questionar a obra soberana de Deus. Segunda lição, precisamos iluminar, sendo luz de Cristo no mundo, trabalhando na sua obra, conforme verso 4 e verso 5. E por fim, precisamos obedecer, pois Jesus cura e prova a nossa fé, versículo 6 e versículo 7. Peço por gentileza que vocês mantenham suas Bíblias abertas, que nós iremos estudar verso a verso nesta noite, para que venhamos compreender e também para que venhamos ser edificados nesta noite. Meus irmãos, o verso 1 diz o seguinte: caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. Pois bem, aqui traz uma ação de Jesus que ela é constante em seu ministério. Ele não só caminhava, ele não só andava por aí. Jesus ele também ensinava, ele também curava. Então o capítulo 9, o verso 1 já traz essa ideia de um Jesus trabalhador. Um Jesus que está em constante trabalho. E nós percebemos que Cristo ele trabalha de forma árdua, porque o Deus Pai o enviou para curar, para ensinar e para trazer o reino de Deus de forma muito mais clara, muito mais notória para aqueles que seriam o seu discípulo. E quando nós nos deparamos com esse cego de nascença, meus irmãos, isso de fato está expondo um problema básico do sofrimento, e podemos ter como exemplo o próprio Jó. E o sinal de Cristo, esse milagre, ele vai solucionar esse problema, que também é proveniente de um pecado, conforme Salmo 51, verso 5, que diz o seguinte: nasci na iniquidade e em pecado concebeu a minha mãe. Então o verso 1 traz a ação de Jesus
diante desse homem que necessitava de uma cura, desse homem que há muitos anos estava diante daquele problema. E hoje as nossas lições, meus irmãos, elas vão repousar justamente na vida do crente que tem Jesus como luz. Nós sabemos o final dessa história, nós sabemos que Cristo, ele trouxe a luz para o cego, tanto a luz física, no sentido dele enxergar, quanto uma luz espiritual, porque um pouco mais à frente no livro, nós vemos que o cego crê em Cristo, que o cego se submete a Cristo. Mas hoje iremos ter uma visão da atitude dos discípulos nesse episódio. E olha o que diz o verso 2: e os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Pois bem, meus irmãos, a primeira lição de fato é o que? Crer e não questionar a soberania de Deus. E Jesus, ele de forma direta, ele responde que isso era para a glória de Deus. Os discípulos fazem uma pergunta concluindo que aquilo foi resultado de um pecado do cego. Que eles chegaram no cego: você pecou, então isso é resultado do seu pecado. Isso é resultado das coisas que você fez. Mas como seria isto se ele nasceu cego? Claro, ele continua sendo um pecador, mas como ele iria cometer pecados para que recebesse a cegueira como o salário do seu pecado? Pois bem, meus irmãos, nós nos deparamos com isso e às vezes tem uma coisa que às vezes nós deixamos de lembrar, que de acordo com as Escrituras, seja as desgraças, as doenças, as enfermidades, tudo é resultado do pecado. E no verso 2, podemos trazer 3 tipos de pecado que fez com que possivelmente esse cego recebesse isso como castigo. Pois bem, quando nós nos deparamos com problemas, sofrimentos, acidentes, enfermidades e morte, assim como esse cego se deparava com o problema da cegueira, a primeira possibilidade é que isso é resultado do pecado de Adão. E às vezes nós esquecemos que o pecado original, a desobediência de Adão lá no Jardim do Éden, proporcionou todo esse sofrimento que nós nos deparamos em nossos dias. Isso é triste, porque isso mostra que nós somos pecadores e que isso foi resultado do pecado de Adão. Adão, como representante de toda a humanidade, ele errou e consigo ele acabou levando a sua posteridade a receber os sofrimentos, as enfermidades. E isso fica de forma implícita em Romanos 5,12, que diz o seguinte: fala da entrada da morte devido ao pecado de Adão, e Gênesis 3,17, a sentença de Adão que voltaria para a terra quando foi formado. Então, a primeira possibilidade daquele cego estar naquela condição é que isso é resultado do pecado de Adão. Só que os discípulos não consideraram essa questão. A segunda possibilidade é que ele poderia estar enfermo devido aos pecados de seus pais, conforme Êxodo 25, que diz o seguinte: visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª geração. E a terceira possibilidade, os pecados da própria pessoa, conforme Jeremias 31:30, que diz: cada um será morto pelo seu pecado. E em Ezequiel 18, a alma que pecar, essa morrerá. Então, diante do questionamento dos discípulos no verso 2, eles levaram em consideração somente o pecado dos pais e o pecado da própria pessoa, exclusivamente mais em cima do pecado da própria pessoa. E eles desconsideraram que isso é resultado do pecado de Adão. E é interessante comentar que a causa do primeiro pecado de Adão é sempre pressuposta pelas suas causas, seja o pecado dos seus pais e seja o pecado que nós cometemos, que a própria pessoa comete. Portanto, ninguém tem direito de culpar a Deus de injustiça. Porque muitas vezes, quando nós nos deparamos com esse tipo de situação, nós temos a mesma postura que os discípulos tiveram. Foi ele que pecou, Jesus? Foi ele que errou? E Jesus, de forma enfática, no 3 responde: nem ele pecou, nem seus pais, mas
e foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Então Cristo ele responde de forma bem direta, bem enfática, de que, vocês questionaram, vocês atribuíram o pecado desse cego aos pecados dele, mas tem que levar em consideração que os pecados de Adão proporcionou essa enfermidade, não só a cegueira, mas tantas outras enfermidades que nós e o povo daquela época também se deparavam. E Jesus diz, ele pecou nem seus pais, mas foi para que se manifeste as obras nele, as obras de Deus nele. Então Jesus, de forma clara, ele elimina o pecado dos pais, elimina o pecado do próprio cego e faz uma atribuição de que o pecado de Adão é que proporcionou aquela enfermidade. Então, meus irmãos, diante da primeira lição, ao invés de nós questionarmos a situação das pessoas, nós precisamos ter a visão que Cristo teve. Às vezes nós nos entristecemos diante dessas situações e às vezes nós buscamos algum tipo de explicação diante de uma enfermidade, diante de uma doença. E Jesus ele tem uma postura totalmente diferente das dos discípulos. E eu sempre reforço que nós somos bem parecidos com os discípulos, no sentido de, mesmo tendo Cristo, nós tropeçamos, nós erramos, nós fazemos avaliações totalmente incorretas, como eles acabaram de fazer. Mas Jesus, como nossa luz, ele diz que isso aconteceu com um propósito. E através, qual que era o propósito, meus irmãos? De fato, Cristo curar esse cego. Os milagres nos quais Jesus mostra, isso revela o seu amor. Isso revela do porquê que Cristo veio. Cristo veio de fato tirar a cegueira, não só física do cego, mas tirar a cegueira espiritual de muitos. No próprio capítulo nós vemos constantemente os fariseus, que eram doutores da lei, muito mais cegos do que o próprio cego. Um pouco mais à frente vemos no diálogo que o cego crê mais do que os próprios doutores da lei. Então, todas essas coisas, sejam aflições, sejam calamidades, elas têm o propósito de glorificar a Deus. Então, nós temos que crer que determinadas coisas que acontecem, não só com as outras pessoas, mas conosco, de alguma forma, mesmo que nós não venhamos entender, é para que Deus seja glorificado e para que Deus seja exaltado. Sei que somos pecadores e que nós iremos, de alguma forma, tentar justificar as mazelas que nós vemos. Mas Cristo, que está conosco, Ele irá nos ajudar, Ele irá nos conduzir até a compreensão melhor, assim como Ele ajudou os discípulos. É Cristo que nos ajuda a ver a glória de Deus, do Deus Pai, em todas essas coisas. E como crentes, precisamos ter os olhos voltados para Cristo e compreender de que tudo é feito para glorificar tanto o Filho quanto o Pai. E a segunda lição que nós extraímos de nosso texto é o seguinte: ilumine sendo luz de Cristo no mundo, trabalhando em sua obra. Então a primeira parte, do verso 1 ao verso 3, vai trazer esse aspecto de que nós precisamos confiar na soberania de Deus. Na segunda lição, Cristo, verso 4, é necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Diante dessa situação, meus irmãos, os discípulos se depararam com um enigma teológico, só que o olhar de Jesus foi muito mais profundo, foi muito mais abençoador para esse cego, porque ele viu uma oportunidade de trabalho, uma oportunidade de glorificar a Deus, uma oportunidade de fazer um milagre e mais uma vez evidenciar que ele é o Filho de Deus, evidenciar que ele, o escolhido de Deus, ele foi enviado para curar, ele foi enviado para tirar a cegueira. Então aqui Jesus ele traz de forma clara, olhando para esse cego, e ele vê um desafio, uma oportunidade. Os discípulos, enquanto discutiam, como ele ficou assim, Jesus fala: esperem, além de ser para glorificar o Pai, eu vejo que isso é uma oportunidade de eu exercer o meu poder, de exercer o meu senhorio, de exercer quem eu sou diante dessas pessoas. O Evangelho de João vai trazer justamente isso, evidenciar que ele é o Filho de Deus. Os milagres, de forma clara, traz esse aspecto, traz essa característica para mostrar que
que Cristo é o Filho de Deus, que é o Messias escolhido. Então, meus irmãos, a melhor opção para o cego foi receber de Jesus esse olhar de misericórdia, esse olhar de que tem um trabalho a ser feito e ele faz. E quando ele diz, é necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia, Jesus ele nos convida a trabalharmos na obra. Mesmo que aqui ele faça o milagre de forma, somente Jesus faz o milagre, ele traz o ensinamento de que tanto ele quanto os discípulos precisam fazer a obra. Façamos as obras daquele que me enviou. Enquanto é dia, devemos fazer as obras do Deus Pai, e esse nós ele engloba não somente Jesus, não somente os discípulos, mas nós também como os próprios discípulos de Cristo. E diante disso, meus irmãos, quando eu digo que precisamos ser luz, nós só conseguiremos ser luz se nós trabalharmos na obra. Não tem como nós ficarmos parados, não tem como nós ficarmos sem nenhum tipo de ação. E a pergunta que surge é: como nós seremos luz de Cristo se nós não trabalhamos na obra? E Jesus convida os discípulos: façamos as obras daquele que me enviou. E posteriormente, Cristo manda os discípulos justamente para fazer a obra dele, que antes disso foi enviado pelo Pai. Então nós conseguimos compreender que para ser luz precisamos trabalhar na obra. E um aspecto dessa história, desse cego, dessa pessoa enferma, meus irmãos, é que não só um cego, mas qualquer outra pessoa que esteja em enfermidade, precisamos compreender que quando alguém cruza o nosso caminho, nós podemos reagir de 3 formas. A primeira, se essa pessoa gera algum tipo de inveja em nós iremos querer apedrejá-la. Segunda possibilidade, se ela despertar em você curiosidade por mais informações, que foi o que aconteceu com os discípulos, normalmente quando nós nos deparamos com essa situação, nós queremos somente sanar a nossa curiosidade. Nós não vamos com aquela motivação de trazer alívio para aquelas pessoas. Tem os curiosos, tipo em trânsito, acontece um acidente, todo mundo para ver, mas ninguém para ajudar. É mais ou menos essa ideia. Cristo ele diz para os discípulos: vocês estão questionando, mas é para a glória de Deus. Vocês estão questionando, mas espere aí, nós precisamos fazer a obra daquele que nos enviou, daquele que me enviou. Então, meus irmãos, a expressão também, enquanto é dia, ele vai trazer um aspecto de vida. Enquanto é dia, significa, enquanto nós estamos vivos, precisamos fazer a obra de Deus. Enquanto nós estamos vivos, precisamos apresentar Cristo, a luz de Cristo, para as demais pessoas. E quando Cristo ele traz essa ideia, enquanto é dia, também faz uma referência ao tempo que Jesus esteve aqui. E todos sabem que, tanto no Evangelho de João, quanto nos demais evangelhos, Cristo trabalha constantemente. Cristo não para um minuto. Cristo ele cura, ele ensina, ele expulsa demônios. Nós vemos que Cristo ele tem uma vida muito congestionada. Mas congestionada de quê? De trabalho a qual o Pai confiou a ele. Trabalhos que ele sabia que deveria ser feito. Por quê? O Pai mandou. E diante dessa realidade, nós precisamos ter a mesma postura do próprio Cristo. Precisamos trabalhar no reino de Deus. Precisamos ser luz. Precisamos trabalhar enquanto é dia, enquanto nós temos vida. Porque quando a noite chega, não se pode mais trabalhar. Esse aspecto, enquanto a noite chega, é resumindo, é a morte. Nós não estaremos vivos para trabalhar. Então, enquanto é dia, façamos o trabalho daquele que me enviou, porque pois a morte se aproxima quando já não é possível trabalhar. Então, meus irmãos, precisamos trabalhar na obra de Deus e que, enquanto tiver vida, fôlego, que venhamos ser servos fiéis. E como dito no início, Cristo é o nosso luzeiro, Cristo é a nossa luz, é Ele que vai nos capacitar a entender que essas desgraças, essas enfermidades é para a glória de Deus, mesmo que nós não venhamos entender.
Nós seremos luz quando nós trabalhamos na obra. E prossegue, verso 5: enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. A declaração sou a luz do mundo, ela é central para o texto e vai explicar o milagre da cura do cego, que serve de ilustração concreta que de fato Jesus ele é a luz do mundo. Então essa cura ela traz esse simbolismo de que é Cristo que tira nós das trevas. É Cristo que tira a cegueira espiritual. É Cristo que tira a ignorância bíblica. É Cristo que nos ensina a viver de acordo com a sua vontade. E quando nós estamos cegos, dificilmente nós iremos fazer a obra de Deus. Então, se Cristo não for o nosso luzeiro, se Cristo não for a nossa luz, dificilmente nós iremos trabalhar na obra de Deus, ou muito menos fazer aquilo que Deus tem nos mandado de acordo com as Sagradas Escrituras. E a terceira lição que nós podemos também extrair de nosso texto é o seguinte, né? Cristo ele traz uma ideia de que nós precisamos obedecer, pois Cristo é a cura e Ele também prova a nossa fé. Então aqui vemos Cristo ensinando os discípulos mais uma vez de como eles deveriam se portar diante daquela situação. E vemos nas outras narrativas Cristo chamando a atenção de seus discípulos para que eles acertem, para que eles façam a obra correta, para que eles façam a obra de Deus. Verso 6: dito isto, cuspiu na terra e tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego. Meus irmãos, pode ser que diante do verso 6 e 7, mas mais especificamente no 6, a pergunta é, será que aquele barro tinha alguma coisa especial? Será que Cristo não poderia curar aquela pessoa somente com uma palavra, como Ele fez em outros momentos? Será que só o olhar de Cristo, só o colocar a mão em suas vestes já trazia cura? Será que tinha necessidade para o barro, para de fato curar aquela pessoa? Não. Não tem uma resposta que traz uma ideia de que o barro tem alguma propriedade medicinal. Não tem. Assim como o Rio Jordão não tinha propriedade medicinal, quando Eliseu mandou Naamã mergulhar para ser curado da lepra, aqui traz um aspecto que às vezes nós esquecemos. Cristo ele queria basicamente testar a obediência do cego. Então ele usa esse método e fala no 7: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. O cego ele foi, lavou e voltou vendo. Conforme descrito no verso 7, meus irmãos, o nome do tanque originalmente é enviado e equivale a um aqueduto, é como se ele fosse um encanamento para prover água para a cidade. E tem alguns comentaristas teológicos que eles rejeitam a ideia de que tivesse algum aspecto simbólico desse tanque, nome de enviado, e precisamos considerar 3 coisas para que venhamos aprender um pouco mais. Esse milagre, de fato, ele é simbólico no sentido de Jesus ser a luz do mundo. De fato, isso simboliza que Cristo, que tira a cegueira, como nós falamos anteriormente. E Jesus constantemente ele se apresenta como aquele que foi enviado. Então, diante disso, as águas de Siloé, elas fluem do monte do templo. Era o mesmo do Antigo Testamento, então eles tinham uma ideia de que vinha do templo, é como se tivesse um símbolo de bênçãos espirituais que fluem do lugar de habitação de Deus. Então esse era o entendimento que eles tinham. Mas aqui, apesar de ter um nome idêntico, Cristo enviado do Deus Pai e o tanque é enviado, não tem uma associação simbólica, mas tem um significado profundo quando nós nos deparamos com essas duas palavras. É que para a purificação espiritual, a pessoa tem que ir ao verdadeiro Siloé, que faz uma analogia, isto é, aquele que foi enviado pelo Pai para salvar pecadores. Então, o ato do cego ter ido ao tanque de Siloé demonstra a obediência que ele teve diante da ordem de Cristo. Mas quem fez a cura foi o próprio Cristo. Foi Cristo que derramou a cura diante do cego. E essa atitude foi justamente para testar a obediência do cego. E aqui Cristo mostra para os discípulos e mostra para nós que, mesmo que as coisas pareçam escuras, complicadas, às vezes nós vemos a situação
ruim, e ficamos assim, será que Deus está no controle? Será que nós temos confiado em Deus? Ou melhor, será que nós temos colocado Cristo como a nossa luz principal para nos guiar? Ou nós temos escutado outras pessoas que não é o próprio Cristo? Será que outras luzes têm ofuscado os nossos olhos? Será que nós temos nos ocupado tanto com entretenimento, com lazer, com viagens? Será que essas coisas valem ter a primazia em nossas vidas? Quando nós vemos Jesus ensinando os seus discípulos, eu sempre tenho essa certeza de que nós somos idênticos aos discípulos. Apesar de estarmos 5, 6, 10, 20, 30 anos escutando de Cristo, nós cometemos os mesmos erros. E vemos, os discípulos tinham acesso diretamente a Cristo, e mesmo assim eles erravam. Mas o que nos dá esperança, meus irmãos, é que Cristo, Ele é misericordioso. E com sua infinita paciência, Ele nos ensina, Ele pega pela nossa mão e nos conduz a compreender, a explicar. Aqui no verso 1 ao verso 7, de fato, é um cego que é curado, mas aqui conseguimos ver lições que Ele traz para os discípulos, porque Cristo, Ele não estaria ali para sempre com seus discípulos. Então é uma preparação. Cristo estava preparando os seus discípulos para que eles pudessem futuramente proliferar a palavra de Deus e chegar até nós como nós somos a própria igreja. E apesar dessa ordem estranha, o homem não segue o exemplo de Naamã. O cego simplesmente levanta e vai. Naamã, ele questiona Eliseu: não, mas por que meus rios, os rios do meu país não são melhores do que o rio Jordão? Ele não protesta, mas ele obedece imediatamente. O cego, ele dá uma lição para os discípulos. Os discípulos no início questionou, perguntou, o cego simplesmente obedeceu. O cego, ele conseguiu ser convertido com essa presença de Cristo, com essa apresentação da própria luz do mundo. O cego, ele foi obediente, foi mais fiel do que os discípulos. Se a gente for olhar o contexto, os discípulos duvidou, mas por que ele está desse jeito? Será que é ele? É os pais? Então, meus irmãos, ele vai ao tanque, tira um pouco de água e lava os olhos, e sua obediência é imediatamente recompensada. Ele volta curado, ele volta totalmente, não só curado, mas transformado. Como eu disse anteriormente, um pouco mais à frente, no próprio capítulo 9, o 9 ele é um pouco extenso, inclusive ele tem basicamente 41 versículos, mas um pouco mais à frente, Cristo se apresenta ao cego e diz: tu crê no Filho do Homem? Aí o cego diz: quem é para que eu creia? Sou eu. E rara as vezes que Cristo dizia de forma clara que era o Cristo. Isso não era comum, isso não era frequente. A gente vê nos evangelhos que constantemente questionam, e Cristo vê nesse homem a cura. E de fato ele foi curado, não somente fisicamente, meus irmãos, mas ele foi curado também espiritualmente, um pouco mais no verso, um pouco mais à frente. Meus irmãos, partindo para a conclusão, hoje a nossa palavra ela é bem breve. O texto que lemos, ele vai lembrar que os cristãos são chamados a serem luz em um mundo jaz do maligno. Então o texto nos ensina que nós precisamos ser luz do mundo. E nós só seremos luz do mundo se nós trabalharmos na obra de Deus. Não tem como sermos luz parados, inertes. É impossível. Como as pessoas irão ver a nossa transformação em Cristo durante o dia a dia? A nossa postura. Será que nós teremos a mesma postura que os discípulos, questionar e não ajudar? Jesus ensinou: peraí, é para a glória de Deus. E um pouco mais à frente, temos que trabalhar, temos que ter uma postura de ajudar, de ser luz, de consolar, de procurar entender o problema, não somente por uma curiosidade qualquer, mas para compartilhar de Cristo para essas pessoas que estão em sofrimentos. Crer na obra de Cristo e obedecê-lo por meio do Espírito Santo, somos capacitados a cumprir essa missão. De fato, meus irmãos, se a gente tirar da equação o Espírito Santo, é impossível fazermos a vontade de Deus. Ou melhor, é impossível nós estarmos aqui querendo aprender de Deus. É impossível nós orarmos, é impossível nós acreditarmos em Deus, é impossível nós acreditar que existe um Deus soberano. Se não for o Espírito Santo de Deus em nossas vidas, nós não conseguiremos aplicar isso que nós aprendemos nessa noite. Que de fato, precisamos obedecer, precisamos
trabalhar, confiar, entender que essas situações da vida, que muitas pessoas passam, até nós mesmos passamos, é para glorificar a Deus. Que venhamos ter a postura do cego, não questionar. Se Cristo diz, não faz tal coisa, não faça. Se Cristo diz, não vá para tal lugar, não vá. É simples. Diante disso, qual que é a dificuldade de entendermos isso, meus irmãos? Cristo ele é bem claro quando ele traz os discípulos, quando ele chama a atenção dos discípulos, e quando nós vamos lendo as Escrituras, nós percebemos que Deus se revelou, não foi em código. Claro, se a gente voltar um pouco ao Antigo Testamento, teremos sombras daquele que viria, que é o próprio Cristo. Claro que a parte do Antigo Testamento tem todo um enredo, tem todo um desdobramento da história, da revelação, tem isso. Mas quando nós chegamos no Novo Testamento, é claro, as ordens, seja pelo apóstolo Paulo, usado por Cristo, seja Pedro e tantos outros apóstolos e crentes. As pessoas precisam ver que a luz que procede de Cristo para serem libertas das trevas, e nós somos esses luzeiros, nós somos os luzeiros de Cristo, nesta terra jaz do maligno. Por isso, meus irmãos, não devemos apenas questionar as enfermidades ou calamidades, mas viver segundo os preceitos de Deus, levando alívio àqueles que são perdidos, praticando as mesmas obras de Jesus, isto é, o seu evangelho, foi o que a gente falou. Ser luz é levar o evangelho para as pessoas. E antes de falarmos do evangelho, precisamos vivê-lo. O evangelho é prático. E nós vemos que os ensinos de Jesus são práticos. Olha o que diz Mateus, capítulo 5, verso 14. Vós sois a luz do mundo. Meus irmãos, o evangelista Mateus, ele deixa claro que quem é a luz do mundo? Somos nós, os crentes, os discípulos de Jesus. Aqueles que creem em Jesus, somos nós que seremos essas luzes que irá atingir essas demais pessoas. Mateus 5,16, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então, quando nós somos capacitados pelo Espírito Santo, e quando nós somos luzes de Cristo, nós estamos glorificando o Pai que está nos céus. Então, essas lições, em última instância, é glorificar ao Deus Pai e glorificar ao Deus Filho, que é o próprio Cristo. E algumas aplicações. Primeiro, viva sua vida sendo imitador de Cristo. Não tem como sermos luz de Cristo se nós não formos seus imitadores. Segundo, ame seu próximo sendo luz no mundo pelo poder do Espírito Santo. Se nós não amarmos o nosso próximo, de fato, nem existe luz de Cristo em nós. Terceiro, trabalhar arduamente para o reino de Deus. Como foi falado, ser luz significa trabalhar na obra de Deus. Para ficar claro, meus irmãos, trabalhar para a obra de Deus não é somente ser pregador, não é somente ser evangelista, ser crente. Ser crente e viver de acordo com as Escrituras, você está glorificando a Deus e você está fazendo a obra de Deus. E para aqueles que não conhecem Jesus, meus irmãos, há uma ótima notícia. Enquanto há vida, a luz de Cristo está disponível para essas pessoas. E somente por meio de sua obra na cruz, que todos são livrados da ira de Deus. E quando Deus entrega o seu Filho, isso demonstra um grande amor que Ele teve pelos pecadores. E por fim, meus irmãos, que sejamos luz de Cristo, que venhamos nos fundamentar nas Sagradas Escrituras, porque, como eu disse anteriormente, o mundo jaz do maligno. E o próprio apóstolo João, em um outro momento, ele diz que haverá outros Cristos falsos, pessoas que se levantarão dizendo, eu sou o Cristo, eu faço milagre. Precisamos nos fundamentar nas Escrituras Sagradas para que venhamos conhecer o verdadeiro Cristo, porque se nós não conhecermos o verdadeiro Cristo, nós não iremos iluminar com a verdadeira luz aqueles que precisam de salvação e aqueles que estão imersos nas trevas. Vamos orar? Pai Altíssimo, obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado por mais um dia de vida, Pai. Obrigado pela presença dos irmãos. Obrigado por Cristo Jesus. Agradecemos, Pai, pelos ensinos preciosos que meditamos nesta noite, Pai. Confessamos os nossos pecados, confessamos que nós somos limitados, Pai. Ajuda-nos, pelo poder do Teu Santo Espírito, Pai, ser luz de Cristo. E que venhamos, Pai, ser obedientes, que venhamos iluminar e que venhamos, Pai,
confiar no Senhor, independente das circunstâncias, e que o nosso coração deseje constantemente o Cristo da Bíblia, Pai, o verdadeiro Cristo, o verdadeiro Messias, pois infelizmente, Pai, tem saído falsos cristos. Ajuda-nos, Pai, a nos prostrarmos diante do Teu Filho, o Deus homem, que desceu, que se fez homem, que pagou os nossos pecados e que, através de sua vida, Pai, foi exemplo para os seus filhos. E aqui estamos orando no nome dele, Pai, pois ele está à destra do Senhor. É em Cristo Jesus que te peço. Amém.